transformado pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela muda a nossa vida de uma forma completa. E Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vence Satanás, vence as circunstâncias, as batalhas da vida com a palavra. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas na nova linguagem transformadora diz assim, olha essa linguagem aqui: as pessoas precisam mais do que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Ou seja, eu e você precisamos mais. Toda manhã a gente come pão, é essencial. Todo lugar do mundo come pão, mas Jesus está dizendo: a gente precisa mais do que de pão, a gente precisa se alimentar. Assim como todo dia eu como pão de manhã, eu preciso comer da palavra para mim ser nutrido pelo poder da palavra. E lá em Atos capítulo 20, versículo 32, Atos 20, 32, Paulo está dando uma palavra para a importância dos pastores, de como eles deveriam cuidar da igreja dos lobos vorazes que vinham de fora para atacar a igreja, e dos falsos mestres que estariam dentro da igreja para destruir a igreja. Ou seja, a palavra pode ser destruidora. Os lobos vêm de fora, e está aí na internet cheio de lobo, e muitas vezes de dentro do rebanho, levantar falsos mestres ensinando coisas que... Mas Paulo está dizendo no versículo 31, coloca o 31, bota o 30, meu filho: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Bota o 29, eu não ia ler, mas contexto traz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Vem lobos de fora, e a palavra que vai te proteger. Amém? E aí ele vai no 30, e que dentre vós aí o inimigo interno se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 31, portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, aí Paulo está falando do cuidado dele com a igreja, porque por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele está falando do discipulado, de admoestar cada um com lágrimas. É esse o cuidado de Deus, de pastores de Deus, amém? Cada um, meu irmão, Deus tem algo para derramar na tua vida. E o 32, que é o versículo chave, que fala do poder da palavra: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Agora, eu quero que você guarde isso: e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então a palavra, irmãos, ela é graciosa, ela nos edifica, ela nos dá poder. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês necessitam. Então a palavra, ela tem esse poder, irmãos. Agora, João capítulo 8, versículo 31 e 32, olha como a palavra transforma. Jesus está dizendo aí, João 8, 31 e 32, coloca na tela aí: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerdes aonde? Na minha palavra, o que vai acontecer? Sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, irmãos, a gente precisa permanecer na palavra. Não tem como eu ser um discípulo de Jesus se eu jogar a palavra para o canto e andar segundo. Porque na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos transforma. Por quê?
porque ela nos liberta da mentira de Satanás, da mentira do pecado, da carne, da mentira do diabo, e nos leva à verdade de Deus. E a gente é atacado nesse campo. Aí ele vai dizer: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido neles: se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis, versículo 32 agora, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda hora a gente precisa dessa palavra verdadeira de Deus contra as mentiras de Satanás, as mentiras do diabo, as mentiras do mundo e as mentiras até da nossa carne. Em primeiro lugar, coloca aí, a palavra de Deus transforma. Por que a palavra de Deus transforma? Porque a palavra de Deus é alimento, diga é alimento. Se eu não me alimentar, eu vou ficar desnutrido e vou morrer. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Se eu não comer da palavra, porque tem muito crente fraco, debilitado. Esses dias aí eu vi algo muito impressionante. A gente fica na dieta, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Mas a pessoa que não se alimenta, a nutricionista disse: você pode comer tudo. Pode comer tudo. A pessoa fica anorexa, pele e osso. E aí, meu irmão, não tem dieta, tem que comer, comer, comer. A coisa mais... E tem muita gente, irmão, espiritualmente anorexo. Come 2 vezes por mês, porque vem 2 vezes no culto por mês. Essa é a estatística da igreja mundial, da igreja dos Estados Unidos, e a igreja do Brasil às vezes está assim. Vou 2 vezes por mês na igreja, e o cara já, meu irmão, tem que comer, comer, comer. E aí a palavra transforma por quê, queridos? Porque ela substitui a verdade, quebra a mentira. Olha lá, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A tua palavra. Santifica-os na verdade. Irmãos, eu estou aqui com você. Daqui a pouco a gente vai, cada um, para a nossa vida cotidiana. E o que tem de mentira, de mentira, de mentira. Aí a palavra vem: santifica-os na verdade. Agora, o que é verdade? A tua palavra é a verdade. Aí eu vou avançar. Segundo lugar, santificação pela revelação. O Espírito Santo, é o primeiro tópico ainda. Quando eu pedi para avançar no 2, isso é o segundo subtópico do primeiro ponto aí. Santificação pela revelação. Ou seja, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos moldar a imagem de Cristo. Quando você está cheio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai ter matéria-prima para moldar você no caráter de Cristo. Quantos estão comigo aqui? Agora, se eu não tenho a palavra de Deus, se eu não estou com a minha vida enriquecida da palavra, que habite em vós ricamente a palavra de Deus, para quê? Para o Espírito Santo trabalhar a revelação. Às vezes eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou lá. Às vezes eu vou em qualquer lugar que eu estou, irmãos. Às vezes eu estou lá no programa Soluções lá. Aí, às vezes eu estou aqui desligado, pensando longe, aí começa o programa, aí ele: pastor Agno vai fazer o projeto, Daniel vai orar. Na hora vem a revelação de Deus, eu começo a orar. Mas eu não oro baseado na minha emoção do momento, na minha interpretação das circunstâncias. Eu oro a palavra de Deus, que vem revelada e vem queimando pelo Espírito Santo. E aquilo é poder,
Porque a revelação, a palavra não é apenas uma doutrina, mas ela é uma força viva que gera vida. A palavra de Deus é uma força poderosa que gera vida, que cura feridas, que transforma circunstâncias. Tudo que existe, querido, foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo que existe é criado pelo poder da palavra. Versículo agora, Tiago capítulo 1, versículo 18, coloca aí. Tiago capítulo 1, versículo 18. Queridos, olha como a palavra é poderosa. Ela nos transforma, ela nos cura, na verdade, ela nos faz outros seres humanos. Pois segundo o seu querer, Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou segundo a vontade dEle, pela palavra da verdade. Ou seja, eu era uma pessoa e fui gerado em Deus pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra, queridos, que gera em nós essa vida poderosa espiritual, essa vida verdadeira com Deus. E segundo ponto aí, a importância de permanecer na palavra. Permanecer na palavra, a gente já viu lá, João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, é essencial. Quantos querem ser pessoas vitoriosas em todas as áreas? A gente tem que permanecer na palavra. Pois assim como o meu corpo, o teu corpo precisa de alimento, assim o teu espírito, teu corpo espiritual, teu ser espiritual precisa de alimento. Por que tem muito cristão derrotado? Porque ele está em inanição, ou seja, está um morto-vivo sem alimento espiritual. Fica um dia sem comer. Irmão, se eu ficar passada a hora, hoje eu passei da hora de merendar. Era para merendar 4 horas. Eu fui merendar às 6 horas. Hoje já estava a câmera lenta. Agora imagina a gente passar um dia inteiro sem a palavra. Nosso espírito vai ficar na mesma dificuldade. Vocês estão pegando essa... Pastor, por que eu estou tão fraco? Porque eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso... É essencial. É questão de vida ou morte. Ou eu vou para a palavra, ou eu vou morrer espiritualmente. E se eu perco no mundo espiritual, irmão, eu vou perder no mundo emocional, eu vou perder no meu mundo familiar, eu vou perder no meu mundo profissional, eu vou perder no meu mundo, todos os mundos. A base da minha vida, querido, da tua vida é espiritual. Amém, queridos? Então olha só, para mim aprofundar isso, Jó, Davi, 23:12, Jó capítulo 23:12. Corre lá, meu filho. É desse jeito, irmão. Mas esse texto, irmão, grava ele, grifa ele aí na tua Bíblia, anota ele, porque esse texto é maravilhoso. Esse texto vai te fazer ficar uma pessoa... Hoje você vai sair daqui, querido, eu quero declarar faminto pela palavra, ávido pela palavra. Você vai pegar a palavra e vai dizer: isso aqui é a minha vida espiritual. Eu vou comer, eu vou ser um cristão vencedor, um cristão forte, avidez, eu vou ter fome, eu vou ser faminto. E eu vou me alimentar da palavra de Deus. Jó 23:12, olha o que ele diz: obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade, não a minha. A Bíblia, querido, vai fortalecer você para tuas tarefas diárias. Se você ler a Bíblia, você vai para o seu trabalho diário, para as suas atividades diárias mais forte. Teu desempenho vai ser de um nível maior de excelência. Você vai ser uma pessoa inovadora, produtiva, sabe, criativa. Deus vai te dar isso. 3 atividades agora. É um subtópico, 3 atividades
para você permanecer na palavra. Primeiro, letra A, aceitar a autoridade da palavra. Irmãos, olha aqui para mim. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque as nossas escolhas são baseadas em critérios duvidosos. Olha aqui para mim. Você tem que aceitar a autoridade da palavra de Deus. Muitos dos meus problemas e dos teus são porque os nossos critérios não são a palavra, são critérios duvidosos. Que tipo de critérios é esse? Cultura. A gente se baseia na cultura. O que é isso? Todos estão fazendo assim, então eu vou fazer porque está todo mundo fazendo assim. Isso é cultural, então eu vou fazer assim. Aí a gente se arrebenta, aí dá errado. Outra coisa, em vez de a gente se colocar debaixo da autoridade da palavra, a gente vai pela tradição. Não, porque sempre fizeram assim. Não é a tradição, irmãos, que tem que governar nossas atitudes. É a autoridade da palavra. Outras pessoas se sujeitam à razão. Ou seja, em vez de elas agirem debaixo da autoridade da palavra, daquilo que Deus diz, daquilo que a palavra orienta, elas usam a razão. Elas dizem, eu fiz isso porque parece lógico. E a razão, irmãos, nem sempre é a melhor saída para mim e para você. Mas a saída sempre é a palavra de Deus. Ela tem autoridade. Ou outras pessoas usam a emoção para tomarem atitudes. Aí o que acontece? Olha o que é a emoção, irmãos. Isso é muito forte. Quantos estão pegando isso comigo? A cultura, não, está todo mundo fazendo assim, então eu vou fazer. Não, eu tenho que fazer o que a palavra de Deus está me dirigindo. Ah, não, a tradição, foi feito isso assim, sempre foi assim, a tradição. Não tenho que me guiar pela tradição, tenho que me guiar pelo que a palavra de Deus está me dirigindo. Ah, pela razão, não, a lógica é essa. Não, tenho que me guiar pela lógica da palavra de Deus. A última aqui, tem muita gente guiado pela emoção. Pareceu a coisa certa, aquela emoção do momento. Então eu não tenho que ser guiado por nada disso, por cultura, por tradição, por razão, por emoção. Tenho que ser guiado pela pureza da palavra de Deus. Se Deus falar contigo, irmão, pode ir, que mesmo que pareça que vai dar tudo errado, no final vai ter sentido. Amém? Agora, se você não tem uma palavra de Deus, irmão, fica quietinho, time, aguarda o tempo. E aí, assimilar a verdade. A tua palavra, toda a palavra de Deus é pura. E Ele é escudo para os que nele confiam. Então, você e eu temos que estar debaixo da autoridade da palavra. Diga para o seu irmão aí, você tem que estar debaixo da autoridade da palavra. Não é da cultura, não é da tradição, não é da emoção, não é da razão, mas é debaixo da palavra de Deus. Agora, querido, assimilar a verdade da palavra de Deus. A parábola do semeador, ela demonstra, olha só aqui, quando Jesus começou a ensinar, Ele trouxe coisas complexas para o campo da simplicidade e coisas profundas para o campo, coisas inatingíveis que pessoas não conseguiam compreender, coisas profundas, Ele tornou compreensíveis através das parábolas. Jesus pegou, tinha duas escolas na época de Cristo Jesus, a escola do norte e a escola do sul, e eles tinham muitos ensinos, e Jesus veio através de parábolas trazer clareza, descomplicar a coisa. E aí lá, Lucas 8, 5 a 15, fala da parábola do semeador. Lucas 8, 5. Quantos estão comigo, irmãos, nessa noite? Ele diz que o semeador saiu, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Vai, 6. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Aí, queridos, eu quero só identificar com vocês que
a receptividade da palavra gera um impacto na minha vida. Ou, se eu tiver uma atitude de repudiar a palavra, gera um impacto também. Eu vou perder tudo aquilo que Deus tem preparado. Aí eu quero só identificar essas 3 atitudes de repúdio à palavra de Deus. Primeiro, que ele coloca aí, à beira do caminho. Olha aqui para mim, isso aqui é uma chave poderosa que vai mudar a minha vida e a tua vida. À beira do caminho, ou seja, uma mente fechada. Uma mente que bloqueia a palavra de Deus não entra. Ela repudia uma mente fechada à beira do caminho. O solo pedregoso é o outro nível de repúdio da palavra, de não aceitação da palavra. Ou seja, é uma mente superficial. Uma mente que não deixa a palavra se aprofundar, fica ali só no solo pedregoso, não cria raiz. E a terceira forma de repudiar a palavra, isso é muito forte, irmãos. Quando eu entendi isso, mudou tudo. Porque o problema não está na palavra, o problema está na receptividade da palavra. Vocês estão comigo, irmão, nesse raciocínio? E aí, o último lugar, os espinhos, é uma mente distraída, que nunca consegue se concentrar na palavra, que nunca consegue dar atenção à palavra. E isso tudo fala de receptividade ou de repudiar a palavra. E eu quero declarar que você vai ter uma mente como um solo, como uma boa terra, que você vai dar atenção, que você vai deixar a palavra fazer uma mente aberta. Meu Deus, eu estou com a minha mente, eu vou compreender a tua palavra, eu quero revelação, eu tenho sede de entendimento da tua palavra, eu tenho sede de compreender os teus mistérios, eu tenho sede de entender os teus caminhos, Senhor. Eu tenho uma mente profunda, eu quero cada dia mais me enraizar na tua palavra. Eu tenho uma mente, Senhor, focada na tua palavra. E aí, para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos, diga, a receptividade da palavra. Eu preciso de alguns comportamentos. Primeiro, receber a palavra. A autoridade da palavra é para mim. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta para instruir, para corrigir, para exortar, para aperfeiçoar o homem de Deus para toda boa obra. Então eu tenho que ter um coração que recebe a palavra, a receptividade. Segundo lugar, eu tenho que ler a palavra. Não tem como eu ser receptivo à palavra sem eu ler. Por isso que hoje a minha pregação envolve muita leitura. Antes eu saía só citando aqui e ainda saía boçal, porque eu sei de cor. Mas não é isso que vai. Você tem que ler a palavra. Amém, queridos? Eu te pergunto hoje, se você ama a palavra de Deus, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, de capa a capa? Isso é uma pergunta que eu quero te desafiar. Pastor, eu amo a palavra de Deus. Se você ama, eu te pergunto, na tua vida, você já leu a Bíblia de capa a capa? Aí, eu vou falar da quarta, né? Receber, ler a Bíblia. A terceira agora, estudar a palavra, querido. Você precisa estudar a palavra. Pegar, ler ela. Aqui não dá tempo. Eu só vou citando alguns versículos superficialmente. Fui ali para Paulo, dei uma pinceladazinha bem só no contexto. Já abre, você precisa estudar, pegar ela, ver contexto, ver tudo, estudar, diga estudar a palavra. Isso em comentaristas bíblicos, doutrinadores, sabe? Pegar lá a história bíblica, a geografia bíblica, os costumes bíblicos, pegar a exegese, ver que o significado de cada termo bíblico ali no original, fazer hermenêutica, interpretar o texto, fazer toda vou estudar a palavra de Deus. Isso fala de receptividade, relembrar a palavra de Deus. Relembrar, fala de
decorar a palavra, colocar ela no coração, pensar nela. Você, aquele versículo, tem hora que eu fico só no versículo, irmão. Um dia eu pego aquele versículo e fico lembrando dele. Mas aquele dia, para onde eu proclamo aquele versículo, é poderoso. Poderoso primeiro aqui dentro, poderoso aqui fora, muita gente é abençoada. Esses dias eu estava com um pastor, ele disse: por que tu não tem um programa de TV? Tu tem que ter um programa de TV. Aí eu disse: glória a Deus, meu irmão. Mas é porque eu sou sei lá, é porque a palavra está dentro de mim. Eu sei a palavra, eu lembro dela. Onde eu vou conversar, a palavra está dentro de mim. Amém? E eu quero declarar que as pessoas vão ver a palavra em ti, que você vai ser aquele que tem a palavra, que lembra da palavra, que relembra a palavra e que reflete na palavra, ficar refletindo nela, cada palavra, cada termo, cada versículo. Querido, isso é poderoso. E refletir e meditar na palavra. Para você, eu estou no segundo tópico aí. 3 atividades para você permanecer na palavra. Primeiro, letra A, aceitar a autoridade da palavra. Segundo, assimilar a verdade, que é a tua receptividade. Terceiro, refletir e meditar. A meditação é chave para transformação e resposta de oração. Quando você medita na palavra, querido, você começa a orar a vontade de Deus, você começa a ter resposta. Olha, o versículo chave é Salmo 1:2. Eu estou citando isso já, segunda mensagem que eu cito. Antes, tem o seu prazer, Salmo 1:2, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em terceiro lugar, queridos, aplicar a palavra na vida prática. Ou seja, terceiro lugar, coloca lá, aplicar a palavra na vida prática. A gente já está indo para o final, são 4. Praticar a palavra é essencial, irmãos, também é questão de vida ou morte. Olha lá, não basta ouvir, não basta estudar a Bíblia, devemos praticar o que aprendemos. Eu aprendi aqui um versículo, eu já vou colocar ele em prática ali. A ilustração está lá em Mateus 7:24. O homem prudente, sábio, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O homem nécio, tolo, é aquele que ouve e não pratica. Ou seja, se eu quero ter uma casa edificada na rocha, que suporta as adversidades, eu tenho que ser praticante. E aí Tiago vai e reforça isso. Tiago 1:22. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Irmãos, isso é o segredo de uma vida vitoriosa. A prática. Em tudo que você for fazer. Aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. E aí, em segundo lugar, para aplicar, olha o que o Dwight Lima Moody fala: vencer a resistência de aplicar a verdade. Irmãos, olha o que o Moody fala sobre isso. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Essa é a frase de Moody, grande evangelista. A vida não é para me aumentar meu conhecimento, ser um cabeção, mas para transformar minha vida diária. Aí a gente pensa, pastor, tem muitos caras, tem muito cabeção, mas o cara, a vida dele não muda, é mesmo isso, é aquela vida de... Então o inimigo, irmãos, vai tentar impedir que a palavra dê fruto na sua vida. A obediência à palavra de Deus traz o quê? Bênção. A prática da palavra de Deus traz bênção. Quando eu estou falando aqui, pastor, e meu problema familiar, meu problema profissional, meu problema de saúde, meu irmão, praticar a palavra resolve tudo. Quantos estão comigo, irmãos? É ou não é verdade? É o que faz a gente mudar verdadeiramente. E aí, João capítulo 13, versículo 17. João 13, 17.
João capítulo 13, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Tudo isso que a gente está aprendendo, a gente só vai ser bem-aventurado se Jesus está falando, você vai ser mais do que feliz. Ou feliz já é um negócio bacana, mas tu vai ser bem-aventurado é mais do que feliz se tu fazer o quê? Praticar. Então, Moody pegou esse texto e disse, olha, nós não estamos para pegar a Bíblia e se encher de conhecimento, mas para transformar a nossa vida. E em último lugar, meus irmãos, a importância de grupos de estudo e comunidade. Aí entra o GC, irmãos. O poder do estudo em comunidade. A gente lê a Bíblia lá no GC. Quantos? É um ambiente de leitura da palavra, amém? Discutir a palavra com os outros fortalece o nosso entendimento e promove o crescimento. Por isso que é importante você estar culto hoje aqui. A gente recebe uma palavra, né? E aí, no GC, da mesma forma, aquele grupo vai levar você ao crescimento. Olha lá, a importância do GC, do estudo bíblico, em grupos pequenos. Hebreus 10, 24 e 25, coloca aí na tela, por gentileza. Irmãos, se fosse fácil viver uma vida transformada pela palavra, a gente tinha uma igreja muito pujante e forte. Mas é por isso que é necessário estar no grupo de conexão. Sabe por quê? Porque acontece isso aí, ó. Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar as pessoas, amém? Está tudo dentro dessa estimular. O ambiente nos contagia, para o bem ou para o mal. Nos influencia. Se eu andar com má companhia, eu vou me corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas se eu andar em um grupo de irmãos, eu vou ser estimulado ao amor e à prática das boas obras. 25, aí ele vai falar da congregação. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vede que o dia se aproxima. O dia de Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. E aí, uma pergunta que eu quero que você preste bastante atenção. Que você reflita nessa pergunta. Você pense nisso. O que Deus já falou para você fazer através da palavra que você ainda não começou? Quero que você refletisse nisso. O que Deus falou contigo nesse ano? Pode ser no início, no terceiro mês, no quinto mês. Hoje a gente já está em setembro, né? Mas o que Deus falou contigo esse ano? Através da palavra, e você ainda não começou. Eu quero te incentivar agora a imediatamente, vou praticar isso na minha vida. Amém? Tem ou não tem coisas que Deus já falou conosco na palavra, através da voz dele, pela palavra de Deus no nosso espírito, e que a gente ainda não está praticando? Mas eu quero te dizer uma coisa: é tempo de a gente obedecer a palavra, porque a palavra vai transformar a nossa vida. Amém, queridos? Ah, pastor, ele falou comigo em janeiro e eu ainda não pratiquei. Agora é a hora. Imediatamente, hoje, transformados pela palavra. A verdade de Deus, ela é poderosa, queridos, para a transformação das nossas vidas. Você e eu somos transformados. Agora, se eu não tiver a verdade da palavra de Deus, eu vou continuar sendo enganado pela mentira de Satanás, do diabo, do inferno, pela mentira desse mundo. Mas eu quero declarar que você vai ser transformado pela verdade da palavra de Deus, amém? Você vai ser transformado, sua família vai ser transformada pela verdade do evangelho, teus negócios, tudo que você empreender vai ser transformado pela verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. E aí, eu queria que você pegasse João 8,31. Se vocês permanecerem
na minha palavra, vocês são discípulos de verdade. Você é um discípulo de verdade quando você permanece. E aí eu quero te convidar, você lê a Bíblia. O segredo da prosperidade, Josué 1:8, ele diz: antes medita, não cesse de falar do livro dessa lei. Não para de falar a palavra, mas medita nele de dia e de noite, porque tu vai prosperar em todos os teus caminhos. Coloca aí Josué 1:8. Não cesse de quê? De falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Já pensou, meu irmão? Só de prosperar meu caminho já está de boa já. Mas aí Deus garante, tu vai ser bem sucedido, cara. Tu vai arrebentar, tu vai ser. Mas saiu o princípio: não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita de dia e de noite. É o Salmo 1 de novo, Davi ali: bem-aventurado o varão que não anda segundo a cultura, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda daqueles que zombam de Deus, dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, daqueles que não querem obedecer a Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero te convidar a se colocar de pé, querido, e eu queria que você dissesse assim: eu vou ser um receptor ávido, faminto da palavra de Deus. A minha mente vai estar aberta, Senhor, para a tua palavra. Eu quero me aprofundar na tua palavra. Eu vou ler, sabe, queridos, um plano de leitura bíblica. Pega aí, tem vários planos. A gente jogou em 2023 um plano de leitura. Pega ele lá, plano anual, vai ler. Se você, olha aqui para mim, se você pegar e parar 15 minutos de ficar na rede social, olha aqui para mim, 15 minutos fora da rede social. Você lê 15 minutos a Bíblia por dia, você vai ler ela de capa a capa em um ano. Se tu pegar e dizer: eu vou ficar meia hora longe do meu celular, meia hora, em 6 meses tu vai ler a Bíblia inteira. Eu quero te desafiar, queridos, a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, porque isso vai fazer de você uma pessoa invencível, indestrutível, amém? Vitoriosa. Tua vida vai pegar uma nova energia poderosa. Você não vai viver uma pessoa para baixo, molenga, mas, meu irmão, você vai ser uma pessoa forte. Você não vai andar desnutrido, anorexo, sem força. Come a palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel, ela é mais desejável do que o destilado suave de mel. Ela é como ouro, como prata. Em vez de cobiçar ouro e prata, cobice a palavra. Ela é jóia, ela é pura, ela purifica. Transformados pela palavra, querido, a tua vida cristã vai pegar uma nova dimensão, querido. Você vai viver um avivamento pessoal, transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma a nossa vida espiritual, transforma a nossa vida profissional, transforma a nossa vida familiar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Disso vive o homem, disso depende a minha vida espiritual e a tua vida.